Pronto. Deixa eu ver se realmente está acontecendo aqui a gravação. Que naquela aula... tá até contando o tempo lá. Na primeira aula eu esqueci de conferir e a gente se lascou, ficamos sem... Aliás, eu que me lasquei, que eu vou ter que fazer uma gravação auxiliar aí para complementar o conteúdo. Mas a de hoje está gravando direitinho. Então, a aula que vem a gente brincou de continuidade e a gente explorou a questão do como o olhar humano percorre o espaço quando ele é estimulado a partir do princípio de continuidade. E a gente ia passar para um princípio novo, que seria, dentro lá daquele joguinho, o de originalidade. Só recapitulando um pouquinho, nós iniciamos a disciplina estudando a harmonia, que seria um princípio geral, que engloba todos esses conceitos. Vimos as qualidades plásticas que a formam ou que a concepção arquitetônica pode vir a ter, e estamos estudando os princípios ou ferramentas que podem ser utilizados para atingir essas qualidades plásticas, sendo a harmonia e a unidade um item mãe de todos esses outros princípios, né? Pelo menos da forma como estamos organizando a condução aqui dessa ótica do estudo da plástica arquitetônica. E aí a gente parte para o princípio da originalidade. A originalidade, ela tem a ver com o grau de realidade que algum tipo de objeto ou forma aparece dentro de uma composição. A gente vai dizer que algo é original quando, no contexto em que ele se encontra, ou não existe outro tipo de manifestação formal semelhante a ele, ou ele é tão raro que ele vai se destacar dos demais por conta disso. A originalidade não tem a ver com impactante, ela tem a ver com diferença, mas com diferença relativa. Não é um diferente psicológico teu. Eu acho isso diferenciado. É um diferente analisado dentro de um contexto onde existem objetos que não têm aquelas características normalmente e a gente vai ter aquele elemento aparecendo como novo. Então vamos ver alguns exemplos só para deixar um pouquinho claro essa questão da originalidade. O que a gente vai ver como exemplos bons de originalidade? Aqui em Brasília é muito fácil colocar objetos originais. Por quê? A maioria das composições de Brasília são prismáticas, simples, quadradinhas, e em sua grande maioria, se não brancas, cores muito claras, próximas de branco, né? Então, qualquer prédio aqui que tenha uma forma um pouquinho diferenciada, ou que tenha uma cor um pouco mais exacerbada, já pode ser lido como original. Ou se a gente vê, por exemplo, o prédio, se a gente botar uma forma arquitetônica deconstrutivista aqui em Brasília, nós vamos estar quebrando o visual. Se a gente colocar um prédio colorido, um prédio seja lá qual for, que a gente esteja colorindo ele de cima até embaixo, ele vai virar um destaque na cidade. Ele pode, inclusive, virar um elemento de orientabilidade, porque ele vai ser tão diferente dos demais que tudo na cidade vai girar ao redor dele. Se você brinda, por exemplo, no meio da Asa Sul, um prédio azul, e bota de azul de cima até embaixo. Qualquer pessoa que for dizer para você, que for te indicar um endereço, vai te dar como referência duas esquinas depois do prédio azul, mais acima do prédio azul, passando do prédio azul mais 20 metros. Então o prédio azul vai virar uma referência. É semelhante ao que acontece, por exemplo, com a caixa d'água da Guatinga, que tem uma caixa d'água excelente. Ceilândia tem uma caixa d'água que tem uma forma e também uma verticalidade destacada. Ela é orientável também pela sua altura, né? Ela tem uma certa dominância, como a gente viu na aula passada, né? Isso também ajuda, mas é também porque ela é um elemento destacado e original que não acontece demais. Já se a gente pega em uma cidade típica, tradicional do Nordeste, uma cidade colonial, que teve origem colonial, e coloca um prédio colorido, vai haver esse destaque, essa originalidade? Não vai, porque se a gente pega, por exemplo, São Luís, Olinda, que tem uma pancada de edificações coloridas, mas um prédio colorido não é nada original. Então a gente tem sempre que levar em consideração o contexto no qual você está inserindo aquela
aquele propósito formal, para que ele se torne original. E vou dar um exemplo avesso. Se a gente pega Las Vegas, por exemplo, onde lá tem uma série de motivos, e a gente está vendo aqui até pelas imagens, do exemplo que eu estou colocando para vocês. Estátua da Liberdade, prédio colorido, prédio iluminado, com formas, tem as formas mais escandalosas possíveis em Las Vegas, e tem de tudo lá. O mais original possível em Las Vegas seria fazer um prédio hiper simples, quadrado, retinho, branco. Um prédio padrão do Brasil, você coloca lá, vai virar hiper original, porque é tudo que não tem em Las Vegas. Então, a originalidade é questão de contexto, não tem a ver com impacto, tá? Mas, obviamente, que normalmente as formas que têm muita complexidade, variedade grande de formas, tendem a ser complexas, porque a maioria das pessoas não pratica nas edificações, a maioria das concepções arquitetônicas não tem muita complexidade. Então, a gente vai acabar adotando também como original algumas coisas que são complexas, mas originalidade não é sinônimo de complexidade e vice-versa. Uma obra pode ser muito complexa e não ser nada original, e ela pode ser muito original e não ser complexa, por conta dos contextos em que elas precisam estar contidas. Ok? E a gente vai, já que eu estou falando de originalidade, a gente já parte para a complexidade. Complexidade tem a ver com quantidade de elementos que aparecem na composição, ou grau de dificuldade de execução mental da composição. Quando eu falo grau de dificuldade de execução mental, eu estou dizendo que não é como você olha uma composição. Aí, quando eu falar arquitetura, pensem também que eu estou querendo envolver isso no design em geral. Tá? Eu estou falando da arquitetura o tempo inteiro, nós estamos numa turma de arquitetura, mas todos os conceitos que eu estou falando aqui para vocês se aplicam a design de moda, a design de interiores, ao paisagismo, à arquitetura, às artes plásticas, tá? A maioria das artes visuais a gente consegue. Obviamente que cada uma delas, o significado, os contextos mudam e vão ter um pouco mais de importância, um pouco menos, e vai ter umas nuances diferentes, mas se aplica a todas elas. Mas o que eu estava falando com relação à dificuldade de construção mental. A dificuldade de construção real, em tentar construir uma obra arquitetônica e você imaginar que ela é difícil, te dá sim uma pista de que aquilo mentalmente é difícil de ser imaginado. Portanto, aquilo também vai ser complexo. Normalmente figuras, quantidade de variações de figuras grandes numa mesma composição infere complexidade. Mas aqui, por exemplo, a gente tem somente uma única forma, só que ela é uma forma que ela já é curva, ela já é esférica, só que ela tem um corte diagonal. Um corte diagonal, ele vai provocar na edificação, como aqui tem, arcos elipsoidais, que vão dar um grau de complexidade na forma, pela dificuldade de entender como é que isso se encaixa uma na outra. Então isso vai dar, essa forma aqui, uma característica complexa, se não no seu todo, pelo menos na leitura da integração das suas partes. Então a gente consegue ler isso aqui sim como algo complexo. Já quando a gente pega aqui o Museu de Bilbao, a gente vai ver que ele tem formas que são elaboradas. As figuras geométricas simples, elas tendem à simplicidade. As figuras geométricas compostas e a mistura delas e o resultado formal da composição e algo que acontece nas entrelinhas vai tender a essa complexidade. É o que acontece aqui no exemplo desse museu, onde a gente vê uma série de formas, algumas oblíquas, algumas retas, outras curvas, e elas se entrelaçam de maneira a dar a gente uma leitura de difícil assimilação imediata. Então, a dificuldade de leitura de uma obra também pode inferir a ela a complexidade. Se lembra que quando a gente fala de dificuldade de leitura, tente imaginar a dificuldade de leitura da maioria dos seres humanos. Não estamos lidando com aspectos totalmente subjetivos. Estamos tentando pegar uma limiar da compreensão da percepção visual e cerebral humana. Não aquilo somente que você imagina que é difícil para a sua compreensão. É sempre para a mente. Compreendido isso aqui, gente? Posso ir adiante então, né?
E a gente vai ver agora um outro quesito da nossa seleta aqui de ferramentas ou de princípios. Um deles é o ritmo. Vou até, no próximo slide, corrigir e botar uns exemplos aqui mais interessantes. Eu acho que esses aqui não estão muito, não. Já estou meio cansado deles. Mas o bom é porque ele confronta uma obra da antiguidade com uma obra contemporânea. As obras da antiguidade, elas têm ritmo muito marcado. O ritmo, ele inclusive, muito ofensivo. Ritmo, ele tem uma linguagem, ele tem uma proximidade muito grande com o que se entende por ritmo na música. Do mesmo jeito que na música nós temos ritmos que podem vir a ser muito monótonos se você abusar. Um ritmo como esse aqui, deixa eu pegar um objeto que me ajude aqui. Praticamente não é música isso, né? Até pode virar se tiver um trabalho em cima disso. Mas é um ritmo que faz assim. Você já começa a ver que há a presença de uma intenção musical. Quando você começa a ver na arquitetura também, começa a ver uma intenção compositiva de ritmo também na construção. Mas ele não chega a ser tão rico, porque não existe um grau de elaboração que possa ser lido de maneira a você conseguir ser mais estimulado a pensar no ritmo, a partir do ritmo. Porque um ritmo muito igual e muito semelhante, sem variações, ele fica muito monótono, ele fica chato, chega uma hora que você abusa, você enjoa de ver ele e você procura por mais. Por isso que os músicos costumam combinar as músicas e tentar coisas mais agradáveis e que em um determinado momento. Eu sou péssimo para música, mas o que eu estou querendo dizer é que haja variação. A gente não gosta nem de muita variação, porque se você começa a fazer coisa muito doida que não tem sentido, aquilo é um saco também, né? Um bate-saca de técnico, né? Todo mundo que aguenta, porque é muita confusão no meio de uma história só. Ao mesmo tempo, uma coisa muito vazia e única na música vai ficando uma coisa chata. Na composição visual, na composição plástica, acontece a mesma coisa. E a gente vai percebendo que à medida que começa a haver uma lógica para ser analisada, o nosso olhar é estimulado de maneira a tentar perceber aquelas combinações que foram utilizadas e extrair algo mais rico do que simplesmente uma repetição. Porque a repetição baseada em combinações que tem uma certa variação que precisa ser média, ela nos dá uma leitura de algo agradável. E a gente vai poder fazer a leitura, inclusive, de maneira mais lógica a partir desses recursos. Slide lá no recorde. Representar o Desculpe, eu esqueci de falar dele. Aqui a gente vai ver um ritmo que ele já não é tão simples como tem aqui. Vai ver um ritmo um pouquinho mais complexo, mas não chega a ser tão complexo. Há uma lógica que se transforma de 2, 3, 1, 3, 1, 3. Você vê que ela começa, ele tem uma constante de 3 e vai se repetindo. Eu não sei como é que o resto da parcela continua, mas me leva a crer, e eu deduziria que depois desse próximo 1 aqui, começaria 2, 3 de novo, depois 1, 3, 1, 3 e depois 2, 3. Há uma composição que tem uma determinada lógica e a repetição começa a ser agrupada em outros graus de repetição. Esse agravamento de repetições, ele é entendido por alguns autores como ritmo composto. Para a gente conseguir chegar no ritmo, tem vários elementos que podem ser utilizados. Você pode fazer o ritmo repetindo cores, repetindo formas,
repetindo tamanhos, repetindo reentrâncias e relevos, repetindo texturas, modificando, alterando qualquer uma dessas qualidades. Te ver aqui, por exemplo, esse autor, não era aqui, volta, aqui. Ele organiza aqui, por exemplo, em modificação de formas diferentes podem estabelecer ritmos. Modificação de escalas, alterando as escalas. E modificação de caracteres geométricos. Deixa eu ver se é isso que ele fala. Características de detalhes, que é justamente o que eu estou chamando de caracteres geométricos. Então você pode incluir alguma coisa que vai variando a partir deles. E quando você começa a fazer essas combinações, você começa a fazer uma sequência binária que ela pode crescer tanto em sequência geométrica quanto aritmética. Vamos ver se eu consigo dar um exemplo aqui. Eu não estou me inspirado por aqui, não. Normalmente, com paredes, eu brinco muito de ritmo quando eu faço os meus projetos. Então, eu já fiz muito isso aqui. Então, vou criar uma posição aqui. Olha o que acontece com esse ritmo aqui. Ele pega dois elementos distintos. Deixa eu ver se eu consigo tirar a imagem da projeção dele. Vou era um fundo preto agora. Bora, rapaz. Na verdade, bom era um fundo branco, né? Massa. Pronto. Olha só, isso aqui é o que eu chamo lá no material de apoio que vocês podem ver na apostila que eu tenho de composição plástica no site, de um ritmo complexo. Porque ele combina um elemento que ele está no ritmo alternante, 1, 2, 1, 2. E ele pega um outro elemento que está no ritmo crescente, 2, opa. 1, 2, 3, 4. Então, teoricamente, lá pela lógica que eu fiz, esse é um ritmo que eu identificaria ele seria uma coisa assim. 1, 2, 2, 1, 3, 2, 4. Há uma lógica alternante misturada com uma lógica crescente. Esse é um ritmo complexo. Quando isso começa a ganhar uma escala muito grande, você começa a seguir essa lógica e jogar dentro de uma grande escala essa sequência,
pode ser que o resultado seja desagradável, porque do mesmo jeito que na música, um ritmo precisa ter uma complexidade média para ser agradável, tá? Eu não estou dizendo que o ritmo simples ele seja desagradável não, mas ele precisa ter um pouquinho mais do que o simples. Por exemplo, uma esquadrilha que se repete é um ritmo, mas é aquele ritmo chato que faz, que eu botei agora há pouco, que em música não é quase nada. E na composição visual, a mesma coisa da nossa percepção. Agora, quando a gente começa a ter tudo louco, cada um de um jeito e uma altura, vira aquela música bagunçada que eu tentei simular aqui desastrosamente, que eu não vou repetir porque ficou péssimo, mas que vocês entenderam que é uma confusão. Então a gente precisa estabelecer um linear entre isso. Organizar os objetos com repetições lógicas é interessante porque estimula nosso olhar a buscar essa organização, mas estimular de maneira tão excessiva que a gente tem que pensar em tudo que está acontecendo lá, pode virar um excesso e a gente já entender como uma coisa desagradável. A falta de estímulo também com ritmos fracos, ele vai ser lido como desagradável porque ele é muito óbvio. E o nosso cérebro busca sempre pelo que não é óbvio como mais bonito. Tudo que é muito comum não se torna especial na nossa percepção, não se destaca, e a gente tende a inferir juízo estético menor. Compreendido até aí? Vamos ver só mais um princípio antes da gente dar uma paradinha. Simplicidade. Simplicidade tem uma ligação muito direta com clareza. Lembram que quando eu falava de clareza, eu dizia que tem a ver com um grau de objetividade da linguagem usada na expressão, ou seja, o quanto a pessoa vai ter, enquanto o observador daquela composição vai ter facilidade para entender essa linguagem, compreender a mensagem que está sendo passada pela forma. A simplicidade é uma das maneiras mais simples de atingir a clareza. Ao pé da letra, os gestaltistas dizem que se atinge a pregnância, que eu falei para vocês que eu discordo, né? Que eu entendo pregnância como algo diferente, e é como a gente vai ver na disciplina aqui. A simplicidade, gente, ela tem a ver justamente com o contrário da complexidade. A redução da elaboração da forma a figuras geométricas primitivas, uma maneira de se chegar à simplicidade, mas a quantidade reduzida de elementos na composição também leva à simplicidade. Portanto, a gente pode chegar a resultados de muita clareza, de pregnância, através do uso da simplicidade, que é essa redução. A simplicidade é sim um dos momentos que nós estamos vivendo na história do design, um momento de extremos. O ser humano que está buscando por viver, por explorar o mundo, por conhecer, que gosta de comunicação, que gosta de interação, ele quer coisas complexas. O ser humano que já está sob essa pressão de informação a vida inteira, ele quer descansar, e ele quer leveza, ele quer pouca informação, ele quer menos informação na vida dele, e ele busca tempo simples. Tanto é que hoje nós temos, não tanto no design voltado diretamente na arquitetura, mas está em alta essa divisão no design mesmo de produto, de objetos. Duas vertentes, uma complexa e da comunicação e do visual e da linguagem de massa, e uma outra do refinamento, da pureza e do mínimo, que é justamente algo que se aproxima do demonstrativismo, se a gente faz o paralelo à arquitetura, e algo que se aproxima do minimalismo, que a gente pensa também na arquitetura. Então, vai ter reflexo nessa análise que a gente está fazendo aqui de simplicidade. O minimalismo, gente, é uma exacerbação da simplicidade. Uma coisa que era simples no limiar do possível, ela é levada ao extremo e você começa a aglutinar percepções que deveriam ser várias em uma única. Quando, por exemplo, você pega uma fachada que deveria ter
vários elementos compondo, como a gente normalmente tem, cobertura, portas, janelas, e um elemento sublime, limpo, liso e único é a fachada por si só. Ou quando a gente pega uma sala que deveria ter móvel, estante, mesinha, sofá, uma para colocar a TV, uma outra para outra coisa, e um único mobiliário é utilizado para tudo isso. E normalmente quando você está buscando o extremo, nas paredes não tem objetos, nas esquadrias não tem divisões, ela é única, inteira, de fora a fora, a parede ela não é seccionada. As cores são todas neutras e normalmente impera o branco, que é o neutro absoluto em relação a um espaço construído. E isso é uma característica muito grande do minimalismo. Como o minimalismo ele tende a causar sensações fortes de redução, para isso acontecer com mais ênfase, os minimalistas também costumam usar de grandes proporções. Eu já vi gente que pede para mim, olha, eu queria fazer um projeto barato, gastar pouco, vamos fazer algo minimalista. Eu acho uma besteira possível a pessoa me falar isso para mim. Porque, olha, objetos que têm características minimalistas, eles englobam percepções únicas dentro de uma coisa que é quase sem leitura nenhuma, que é uma leitura muito mínima. Esse objeto, para chegar nesse grau, é tão elaborado que ele precisa de um profissional que gasta muito mais horas do que um objeto comum. Portanto, propiciar um espaço mínimo é algo de muito mais horas de trabalho do que algo que é simplesmente simples, ou que é simplesmente normal dentro dos parâmetros medianos da nossa percepção. Então, nunca produzam minimalismo achando que é uma coisa mais simples, porque não é. Aliás, a gente vai ver que na história da arquitetura, poucos arquitetos conseguiram ser minimalistas ao pé da letra, justamente pelo quão complexo é fazer minimalismo. Você escolheu um arquiteto, Tadao, né? Você não escolheu ele? Quem está Tadao na pesquisa? Hoje, alguns de vocês escolheram Tadao. Quem escolheu Tadao, procura estudar minimalismo ou arquitetura minimalista, porque você vai entender melhor como é que é o Tadao, vai conseguir expressar melhor aí no seu trabalho. Tá? Dá uma pesquisadinha. Professor, qual a diferença, assim, não seria a diferença, o que tem na simplicidade que não tem na clareza? Ou vice-versa? Olha, simplicidade, vamos voltar para aquele gráfico. Tudo que eu coloquei nesse círculo aqui de baixo é uma característica implícita na forma que é concebida. Portanto, as pessoas quando veem algo que você cria, elas veem uma forma muito clara. Como é que você chegou na clareza? Você pode ter usado qualquer um desses princípios aqui, mas a simplicidade é um dos mais fáceis possíveis de se atingir uma clareza. Então você produz, você usa do recurso de simplicidade para que algo seja claro. Entendeu? Muito boa essa pergunta sua. Vai tirar dúvida de muita gente que não está aqui em aula e está assistindo o vídeo. Eu estava em simplicidade. E deixa eu ver se eu tinha colocado mais exemplos. Não. Eu pulei porque eu usava muitos exemplos nos slides, a aula ficava muito extensa. Mas se vocês quiserem, inclusive, ter um paralelo disso no paisagismo, para quem está estudando e está interessado em paisagismo, a simplicidade no paisagismo, ele tende ao uso de quase nenhuma vegetação. Desculpa, obscuridade não, minimalismo. Então, quem está interessado em paisagismo mínimo, vai procurar um pouco do paisagismo japonês. Ele dá muita ênfase às pedras, aos elementos construídos, ao passeio e a outros elementos que fazem com que a quantidade de vegetação usada seja a mínima possível. E normalmente um paisagismo mínimo não quer dizer barato. Então tomem sempre esse cuidado. Às vezes quer dizer caro, muito caro.
Não, eu boto outros, eu boto mais alguns do que na última vez. Eu desenho mais a vegetação. Dou muito mais exemplos. E aqui tem alguns exemplos de paisagismo também nesses lados. Eu uso os mesmos, mas eu uso alguns a mais. Porque eu simplifiquei esse exclusivamente para a aula de arquitetura. Eu não tinha esse prédio antes. Eu fiz ele agora nas férias. Vamos dar uma pausa para poder trocar o assunto, né? E a gente continua a aula que vem. A aula que vem acho que dá para eu dar essa volta completa aqui. Eu vou ser mais enfático e a gente vê o heraldismo, que pode ser que eu cite como um nome diferente na aula que vem, porque eu estou mudando ele no meu conceito. Semelhança, proximidade, fechamento, tensão e contraste. Então a gente para por enquanto o assunto aqui, tá? E a gente vai voltar aos projetinhos de vocês.